Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico. Estamos estudando as últimas 7 palavras de Cristo na cruz. Em nosso último programa, estudamos a primeira palavra, que está registrada em Lucas 23, versículo 34. Antes de começarmos o estudo de hoje, vamos orar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, chegamos novamente diante do Teu trono da graça. Nós te louvamos pelo livre acesso que temos ao Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Te agradecemos pelo privilégio de compartilhar as boas novas. Pai, somos gratos pelos teus filhos que apoiam este ministério. Abençoa cada um deles, Senhor. E se alguém ainda não é salvo, Deus, que este seja o dia da salvação para esta pessoa. Que ela possa experimentar o que significa nascer de novo. Abençoa, Senhor, esta mensagem, que possamos crescer e ser edificados através da Tua palavra. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em nosso último programa vimos sobre a cegueira intelectual e espiritual daqueles que não são salvos. Por que o Senhor Jesus orou? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Bem, eles não sabiam que eles estavam crucificando Deus manifestado em carne. Eles estavam à espera do Messias, mas haviam rejeitado Jesus, não creram que ele era o Messias. Agora, é claro que ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, mas eles não creram nele. E o Senhor Jesus orou dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Agora, isso não pode ser dito em relação a você e a mim. Em nossos dias de avançada educação e de amplo conhecimento e também disseminação do Evangelho, há uma ignorância deliberada de muitas pessoas. Claro que esta condição sempre existiu. O homem rejeitou a luz que Deus lhe dava. O apóstolo Pedro escreveu em 2 Pedro 3:5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Sublinha aí as palavras voluntariamente ignoraram isto. Algumas pessoas já ouviram falar a verdade e podem acreditar se eles quiserem acreditar. A incredulidade é uma rejeição deliberada da verdade e para todos eles não há perdão, a menos que eles se voltem da sua incredulidade e recebam pela fé o Senhor Jesus Cristo. Se você está ouvindo agora e nunca foi salvo, então a oração de Cristo na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, não pode se aplicar a você. Você já ouviu falar de Cristo, e se você rejeitar a Cristo de forma deliberada, consciente e voluntária, então não há esperança para você. A oração de nosso Senhor Jesus Cristo, nestas primeiras palavras na cruz, não podem ser aplicadas àqueles que ouviram, mas rejeitaram a verdade de Deus. Bem, existe uma outra verdade neste versículo que exige a nossa atenção. A oração intercessória de Cristo continua com estas palavras: Pai, perdoa-lhes. A primeira palavra na cruz mostra Cristo como intercessor do homem, e sua intercessão nos dá acesso à misericórdia de Deus. Pai, perdoa-lhes. Na verdade, ele está intercedendo pelos pecadores. O homem que estava morrendo na cruz não era apenas o cordeiro, mas também o mediador dos pecadores e o sumo sacerdote para todos os crentes. Isto é algo maravilhoso. Aqui vemos e ouvimos o Senhor Jesus orando. 8 orações de Nosso Senhor são registradas na Bíblia, mas esta é uma oração única. Um dia o Senhor Jesus sentou-se em uma montanha rodeada por belas paisagens, e ali ele inspirou os seus discípulos com estas palavras: Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus 5:39. Ele também disse: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam,
e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5:44. Estas são palavras instigantes e provocativas. Em outra ocasião, um dos discípulos do Senhor perguntou o seu ponto de vista sobre o perdão. Lemos em Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui? Por acaso ele estava dando para Pedro uma lição de matemática? Não, é claro que não. Ele estava dizendo a Pedro para perdoar 70 vezes 7, 490 vezes. E quando tivesse perdoado 490 vezes, o mesmo irmão simplesmente deveria continuar perdoando. A oração do Senhor na cruz foi respondida? Bom, só podemos responder a esta pergunta quando compreendermos o que ele estava orando. Devemos deixar bem claro que esta oração não foi para Deus não se importar com a ignorância, nem foi um pedido de perdão pelos pecados de seus assassinos. Sua oração não tinha a intenção de pedir para Deus perdoá-los, isto é, perdoar aqueles que não queriam o seu perdão. Então, o que ele estava fazendo aqui, o que ele estava pedindo? Quando ele disse, Pai, perdoa-lhes, a implicação não expressa claramente era, condene a mim. Veja, quando Jesus disse, perdoa-lhes, alguém tinha que pagar pelos seus pecados. E a única maneira que eles poderiam ser perdoados, e a única maneira que você e eu podemos ser perdoados, é se alguém levar o fardo, o juízo e a condenação pelos nossos pecados. Quando ele disse, Pai, perdoa-lhes, ele estava simplesmente dizendo, Pai, condena-me a mim. Porque somente assumindo a dívida deles, Cristo poderia implorar perdão para eles. Nesta oração, ele se apresentou como o único Salvador do mundo. Ele estava dizendo ao Pai, coloca sobre mim a culpa pelos pecados destes homens. Sim, a oração de Cristo foi respondida. Deus não destruiu aqueles pobres e enganados ignorantes. A partir do dia de Pentecostes, eles aprenderam o que significava a cruz, e a oração de nosso Senhor e Salvador foi respondida. Ouça isto. Lucas escreveu em Atos 3, versículos 17 e 19. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Muitos foram salvos naquele dia, porque a ira de Deus não foi derramada sobre aqueles pecadores que mataram o Senhor no Calvário. E muitos foram salvos a partir do dia do Pentecostes, porque o dia da graça foi aberto a todos e permanecerá aberto até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu estava preparando esta mensagem para a Páscoa, o telefone tocou. A pessoa me perguntou o que eu iria pregar quando mencionei o texto de Lucas 23:34. Ele me disse que não iria participar da reunião porque eu havia escolhido um texto que não foi inspirado por Deus. Ele disse que Lucas não foi testemunha da crucificação e que as últimas palavras que Cristo pronunciou estão no Evangelho de João. Depois ele perguntou por que o próprio Cristo não perdoou seus assassinos em vez de pedir ao Pai para perdoá-los. O que ele estava tentando dizer era que este texto desacreditava o poder de Cristo para perdoar os pecados. Agora sabemos que antes disto o próprio Senhor perdoou os homens e intercedeu junto ao Pai para também fazer isso. Leia Mateus 9, versículo 2 e Lucas 7, 48. Eu tenho certeza que você concordará comigo que perdoar os pecados é uma prerrogativa divina. Marcos 2:7 afirma que somente Deus pode perdoar os pecados. Por que então Cristo pediu ao Pai para perdoar os seus assassinos? Eu não encontrei nenhuma resposta mais satisfatória do que esta que eu vou dar agora. Escute isso. Sublinhe aí cuidadosamente as palavras de Cristo e depois desfrute da maravilhosa precisão das Escrituras. Ele disse em Mateus 9:6, o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Sublinhe as palavras na terra. Mas Cristo já não estava mais na terra. Ele havia sido levantado da terra, conforme João 12, versículo 32. Ele estava pendurado em uma cruz, suspenso entre o céu e a terra. Na cruz, ele estava tomando o nosso lugar, foi o nosso substituto. O justo iria morrer pelos injustos. Portanto, ele estava pendurado ali como nosso representante e não estava mais no lugar de autoridade onde poderia exercer as suas próprias leis divinas. Portanto, ele assume a posição daquele que está orando diante do Pai.
Quando Cristo entra na vida de uma pessoa, essa pessoa torna-se uma nova criatura. E esta nova vida torna-se muito mais notável na pessoa que vivia claramente no pecado. A senhora Van Eddings escreveu a respeito de uma jovem chamada Teresa enquanto estava na missão no rio Orinoco. Ela nos conta esta história interessante. Sem o Evangelho de Cristo e seu poder transformador de perdoar os pecados, Teresa teria continuado a viver como um pequeno rato do rio, sem qualquer padrão moral. Quando Teresa começou a tomar a forma de uma jovem mulher, ela começou a ser objeto dos olhos cobiçosos dos homens que queriam que ela vivesse em pecado. Mas, no entanto, Jesus a encontrou e ela se tornou uma nova criatura. No começo foi difícil. Ela era uma pequena ladra de corações e estava interessada nos bens dos missionários, mas mostrou verdadeiro arrependimento por seus pecados e um amor genuíno ao Senhor Jesus. E quando ela foi ajudada, ela cresceu em Cristo. Quando veio o convite para alguém levar o Evangelho ao seu próprio povo, Teresa respondeu com o coração cheio de gratidão a Deus por seus pecados perdoados e prosseguiu radiante de felicidade. Cristo havia transformado a vida de um pequeno rato de rio na filha do rei, que recebeu toda a glória. Portanto, meu querido ouvinte, o homem precisa de perdão pelos seus pecados. Sejam eles cometidos por ignorância ou intencionalmente, o perdão deve ser precedido de um sacrifício de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E eu digo hoje para você que Cristo é esse sacrifício. Somente quando o homem se volta para ele que Deus pode perdoá-lo. Em resposta à oração de Cristo, o dia do juízo foi adiado por mais de 20 séculos. O poder de Deus tem contido as portas do inferno, enquanto a graça de Deus tem ajudado o pobre pecador a encontrar seu caminho de volta para ele. No entanto, meu amigo, o adiamento do juízo não significa que você pode escapar dele. Se você está ouvindo esta mensagem agora e rejeita se aproximar de Deus pela fé no Senhor Jesus, você estará perdido para sempre. Você pode receber o perdão de Deus agora, aceitando o substituto de Deus. Muito bem, vamos continuar com a segunda palavra que o Senhor Jesus pronunciou quando ele morreu no Calvário. Nosso versículo é Lucas 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nas primeiras palavras que Jesus falou, a nossa atenção foi dirigida somente ao Senhor Jesus. Nenhuma outra voz humana proferiu a oração que Cristo pronunciou ao Pai. Porque não sabem o que fazem. Esta foi uma oração pelos seus inimigos, por todos os seus inimigos, não apenas alguns deles. Nesta oração, nosso Senhor cumpriu perfeitamente o ofício de mediador e sumo sacerdote. Ele não somente ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos pecados, mas ele também orou pelos pecadores. O que o nosso Senhor disse e fez aqui está em perfeita harmonia com a palavra divinamente inspirada, com o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Agora ninguém pode estudar as últimas palavras de Cristo na cruz sem ser impactado pela íntima relação entre a primeira palavra e a segunda. A primeira palavra foi uma oração pelos inimigos de Cristo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda palavra foi em resposta a essa oração. O perdão pelo qual o Senhor orava se estendeu a um pecador arrependido. O ladrão moribundo se tornou o primeiro fruto da oração de intercessão de nosso Senhor pelos pecadores. Um aluno certa vez perguntou por que apenas um foi salvo, se Cristo orou por todos eles. Bem, não temos certeza de que o ladrão moribundo foi o único que foi salvo naquele momento. A sua conversão, pelo menos, é a única registrada nas Escrituras. Sabemos que o Senhor é longâmino para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E creio que nós podemos dizer mais, como veremos no estudo deste texto. O único cuja salvação é mencionada aqui foi salvo porque creu no Senhor Jesus Cristo como seu salvador pessoal, aquele que o livrou da culpa e do castigo pelo pecado. Agora surge uma pergunta interessante. Por que o outro ladrão não foi salvo? Bem, então me diga por que, nas mesmas condições, algumas pessoas aceitam a Cristo e outros permanecem indiferentes. Algumas pessoas que ouvem este programa irão receber a palavra de Deus e serão salvos. Outras não farão absolutamente nada. Eu sei isto.
Um homem deve crer em Jesus Cristo para ser salvo, e Deus vai salvar todo aquele que crê. O que Cristo quis dizer quando falou em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim? Certamente ele se referia à sua morte, porque o versículo seguinte diz, e dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Este versículo não diz que todos os homens serão salvos, e nem tampouco podemos dizer, com o mínimo grau de dogmatismo, exatamente o que o Senhor de fato quis dizer. Mas eu sei que desde o dia da sua crucificação, na questão do tempo, o mundo inteiro tem sido atraído a ele. Sua morte dividiu a história. Isso inclui o tempo antes de Cristo, representado pelas expressões antes de Cristo e depois de Cristo, no ano de nosso Senhor. Os editores de todos os jornais em todo o mundo, o escritor de uma carta, aqueles que escrevem um cheque, todos são atraídos para Cristo. Mas nem todos vão reconhecê-lo e recebê-lo como Salvador e Senhor, mas são atraídos para ele como o determinante do tempo. Assim como Cristo foi levantado na cruz e depois levantado em sua ressurreição e ascensão, ele será levantado novamente e todos os homens serão atraídos a ele quando ele voltar à terra. Filipenses 2:10 e 11 diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sim, todos os homens. Todos eles serão atraídos para o bendito Senhor Jesus. Voltando agora ao ladrão na cruz, podemos ver uma vigorosa refutação bíblica de algumas das mais perigosas heresias que têm invadido o cristianismo. Todas as formas de sacramentalismos, como o batismo, a ceia do Senhor, ser membro de uma igreja e as boas obras, como sendo necessárias para a salvação aqui, são absolutamente rejeitadas. Aqui, o dogma do purgatório, a ideia do sono da alma, o ensino do universalismo, é tudo refutado. A história do ladrão arrependido tem sido considerada a mais marcante, sugestiva e a mais instrutiva em toda a narrativa do Evangelho. Por que Deus permitiu seu Filho amado, seu único filho, seu Filho perfeito e santo, ser crucificado entre dois criminosos? Tenha certeza de que Deus tinha uma razão para isso. Nós apenas precisamos ler Isaías, capítulo 53, para encontrar a resposta. A morte do Senhor Jesus Cristo precisou demonstrar toda a vergonha, tristeza e castigo por causa do pecado e da queda de Adão. O profeta disse em Isaías 53:12, ele foi contado com os transgressores. Aqui temos dois elementos essenciais para a salvação. Se um homem não vê seu próprio pecado e culpa, não sentirá necessidade de salvação. Se Jesus tivesse pecado, então ele não teria poder para salvar os outros. Estes dois fatores devem ser reconhecidos pelo pecador. Sou um pecador. Jesus Cristo é o único sem pecado e que pode me salvar. Certa vez li a história da conversão de um querido amigo meu, o Dr. Percy Crawford. Creio que ele foi um dos maiores evangelistas da juventude que a América conheceu. Quando era criança, Percy frequentou a escola dominical, mas ele não admitia sua condição de perdido. Alguns anos mais tarde, quando jovem, ele ouviu um pregador. Como a palavra de Deus foi fielmente pregada naquele dia, o Espírito Santo produziu convicção no coração deste jovem. Quando o convite foi estendido, ele levantou-se e, naquele dia, entregou a sua vida a Cristo Jesus. Sem dúvida, havia outros, entre os milhares que estavam presentes naquele culto e foram convencidos do pecado, mas que não foram salvos. Talvez alguém vai perguntar, por que não foram salvos? Minha resposta é, não sei. Mas deixe-me perguntar, por que alguns de vocês que ouvem esta mensagem ainda não são salvos? Certamente Cristo pode salvar você e você pode ser salvo hoje. Isso se você decidir por Cristo. A crucificação do Senhor foi uma cena triste. Ele estava entre criminosos. Ele foi criticado por comer com pecadores. Mateus, Marcos e Lucas mencionaram isso. Jesus nunca negou essas acusações. Nunca negou que estava entre os pecadores. E agora, no momento da sua morte, ele estava com eles. E por que isso? Ele próprio disse, não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Se o ladrão que não se arrependeu tivesse assumido a sua condição de pecador, assim como o seu parceiro que se arrependeu, ele também teria sido salvo. Portanto, amigo, se você tomar o seu lugar como pecador, você também pode ser salvo. Eu agradeço a Deus porque há 49 anos atrás eu ouvi o Evangelho e aceitei a Cristo Jesus como meu Salvador. E você?
também pode fazer isso hoje. Que Deus abençoe a verdade de sua mensagem no coração de todos vocês. Se Deus quiser, estaremos de volta no nosso próximo encontro, continuando com o estudo das últimas palavras de Cristo na cruz. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.